verdade que é a tua palavra, Pai. Senhor, em nome de Jesus, oramos, eu oro, Senhor, e coloco a tua igreja diante da tua presença. Oro, Senhor, para que este lugar seja tomado pela tua presença. Oro, Senhor, para que neste lugar, Deus, nada, Senhor, permaneça que provém de ti, que não provenha de ti, Senhor. Deus, eu oro, Senhor, e apresento a minha vida diante do teu altar, diante da tua presença, Senhor. Oro para que a tua palavra, Deus, fique gravada como uma semente, Senhor, nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode aplaudir Jesus. Glória a Deus. E pode tomar o teu assento, fica à vontade. Glória a Deus. Sejam bem-vindos nessa noite, querido, que o Senhor, Ele possa completar a boa obra no coração de cada um de você. Amém? Quantos estão vivos aí? Amém? Alguns estão meio. Temos que estar vivo, querido. Eu creio que é uma noite fria. Lá fora está frio, aqui dentro não. É uma noite gelada, é uma noite, realmente agradecer a Deus por essa oportunidade e honrar a vida do nosso apóstolo, da profeta, por essa oportunidade, pela confiança e a vida de cada pastor, cada supervisor, cada líder de GDM, cada um de vocês que são membros, estão há mais tempo ou não estão. Eu agradeço a Deus pela vida de vocês e agradeço a Deus por essa oportunidade, em nome de Jesus. Nós estamos vivendo, querido, o ano do despertar. Glória a Deus. Quantos de vocês já sentiram que despertaram em alguma área da sua vida durante esse ano de 2024? Pode levantar a tua mão assim, bem alto. Sentiu que já despertou, já reviveu em algumas áreas da sua vida que estavam meio dormentes, paralisadas. Querido, é um ano de um despertar de Deus. E nós precisamos estar atentos com os nossos radares ligados, a nossa atenção, a nossa mente, o nosso coração aberto, para que a gente possa compreender a maneira com que Deus ele está se movendo. Muito pedimos que Deus abrisse portas, nós pregarmos, que fôssemos enviados, que movesse o coração das pessoas, quebrantasse o coração das pessoas. Pois bem, querido, estamos vivendo um tempo muito oportuno para a pregação do Evangelho. Amém? Se você desses dias, se você conosco, tudo isso que Deus ele está promovendo, você já compreendeu que chegou o tempo de nós arregaçarmos as nossas mangas e irmos ao campo. Amém? Irmos a campo, pregar a palavra de Deus. Eu quero nessa noite falar com você. Eu escolhi um personagem, gosto muito de estudar sobre personagens bíblicos, porque tem uma fascinação e eu gosto de entender a história, de compreender, de saber um pouco mais a fundo sobre a vida de cada um deles, como que foi, um pouco da biografia quando se encontra, algumas fontes históricas de crédito que a gente pode buscar informações sobre a vida, e é fascinante, querido. Como Deus ele fala, nós precisamos ter esse despertar. Eu oro para que Deus desperte isso em mim, em meu coração. Uma sede por querer conhecer a palavra de Deus.
de saber como vai se desenrolar, como será o próximo capítulo, quando eles foram para outra cidade, como que foi a caminhada de Jesus, como aconteceu, como eram os episódios. Amém? Eu vejo muitas pessoas são fascinadas em assistir séries na Netflix. Amém? Amém ou não amém? E aquela curiosidade, aquela euforia de chegar em casa à noite, tirar um tempinho para sentar e ver o que vai acontecer no próximo episódio, no próximo capítulo. Antigamente a gente tinha só as novelas, então a fascinação era as novelas. Estamos na era da informática, da internet, hoje são as plataformas que oferecem séries de todo tipo que você quiser assistir. E há uma fascinação, e esse mesmo desejo, essa mesma fascinação, nós precisamos pedir ao Espírito Santo, seja gerado no nosso coração, para que a gente tenha sede de compreender a palavra de Deus. Amém? A Bíblia diz que nós precisamos nos apresentar a Deus como obreiros aprovados. Amém? Que manejam bem o quê? Que manejam bem a palavra do Senhor. E não tem do que se envergonhar. Isso ninguém pode tirar de você, querido. Procure conhecer a Bíblia, conhecer a palavra de Deus. Procure apresentar a Deus como um obreiro aprovado que maneja bem a sua palavra. Amém? E o Espírito Santo trará vida às tuas palavras quando você estiver pregando, evangelizando, a você mesmo. Porque primeiro Deus, Ele enche o nosso coração de vida para que depois a gente transborde. Eu quero falar hoje à noite, vou tentar ser muito rápido, para a gente ter um tempo aqui no final, de entrega a Deus, de um momento mais íntimo com o Senhor. Então, querido, eu quero falar hoje sobre a vida de Tomé. Amém? Vou falar de Tomé. Fala de Tomé com você, a única coisa que te vem à mente é que a fé duvidosa de Tomé. Não é verdade? O ver para crer. Quantos conhecem Tomé só por isso? Ver para crer. A maioria, querido. Conhece Tomé, fala de Tomé, já lembra, aquele apóstolo do ver para crer. Querido, quero te trazer algumas passagens aqui, alguns fatos que falam sobre a vida de Tomé. Eu quero te provar nessa noite que Tomé, ele era um homem de muita fé, querido. Amém? De muita fé e muita coragem. Nós não podemos resumir a vida de Tomé neste episódio onde ele quer saber, ele quer tirar essa história de será que Jesus estava verdadeiramente andando por ali ressuscitado, ressurreto? Porque a palavra fala, esse versículo, ele dentro deste contexto. Então vamos lá. Nós não temos muitos relatos da biografia de Tomé na Bíblia, mas temos muitas passagens que falam e relatam da sua vida caminhada, da sua trajetória com Cristo. Acho que eu vou... Ei, glória a Deus. Amém? Então, querido, Tomé, ele ficou conhecido exatamente como eu estava falando, por essa questão da dúvida dele. Da dúvida. Mas sabe, querido, muitas pessoas acabam caindo numa vida de religiosidade ou não conseguindo ativar a sua fé porque não expressam a sua dúvida. Ao seu líder, por exemplo. Muitas pessoas ouvem a pregação do Evangelho, não acreditam, mas não se permitem ser esclarecidas as coisas. Amém?
E eu quero ministrar exatamente sobre isso nessa noite, sobre a vida deste homem. Se nós analisarmos toda a trajetória, nós podemos perceber que há mais momentos bons de Tomé ao lado de Jesus, como este episódio que aconteceu ali no livro de João, onde ele, nós já vamos falar sobre ele também, onde ele questiona, não a Jesus, ele questiona os discípulos. Eu quero trazer todo este contexto para que a gente venha entender o porquê isso aconteceu. Por exemplo, querido, graças a Tomé, quantos já ouviram falar deste versículo? Eu sou o caminho. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Sabe que Tomé, ele estava envolvido no contexto deste versículo aqui, numa conversa com Jesus. Em João 14, 4, diz assim, e para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, preste atenção, Tomé pergunta a Jesus, Senhor, não sabemos para onde vai, como poderemos saber o caminho? E aí então responde Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém? Aqui nós começamos a compreender a importância deste discípulo chamado Tomé no meio dos outros 12. Amém? Cada um deles, amém, queridos? Você está acordado aí, está vivo? Amém? Eu percebi que durante o louvor você estava mais ativo, mais vivo. E eu oro para que isso não cesse. Ninguém aqui é proibido de dar glória a Deus, amém? De aplaudir ao Senhor, ninguém é proibido, querido. Você pode aplaudir ao Senhor, você pode glorificar a Ele, aplauda agora, inclusive. Amém? Treine, faça isso, querido. Você pode aplaudir ao Senhor, você pode glorificar, você pode adorar ao Senhor, você pode confirmar, quando você diz amém, você pode fazer parte e deixar o culto mais dinâmico, amém? Quando você se desprende, quando você aceita, quando você está participando e você deixa que o Espírito Santo enche teu coração de alegria e de verdade, amém? A igreja primitiva, querido, era uma igreja viva. Nós não podemos transformar, querido, não é porque nós estamos numa igreja apostólica que os nossos cultos vão ser um ritual, onde nós não damos glória a Deus, onde nós não pulamos, não dançamos. Eu ouvindo aqui a profeta no início aqui, ministrando louvor e falando sobre isso, e eu pensando exatamente isso, Deus, isso é real. E a gente faz um esforço para que isso não aconteça. Para que a gente chegue na igreja como se fosse um ritual. E a gente entra calado e sai mudo. Isso não pode acontecer. Amém? Isso não pode acontecer. Se eu não estou bem, querido, se eu estou mal-humorado, quando eu venho na casa de Deus, eu preciso deixar o meu mau humor lá da porta para fora. Não interessa como que está a tua vida lá fora, você está no único lugar que pode transformar a tua história. Você está num lugar que pode mudar a realidade a qual veio com você até aquela porta. Mas se você não permitir que a alegria do Senhor seja a tua, você não vai viver. Vai ser uma religiosidade. E você vai viver como Tomé fala exatamente o que nós não podemos viver dessa forma. Vim para a igreja com nosso coração fechado, amargurado, e voltar para casa cheio de dúvida e não permitir que ninguém tire essa dúvida de nós. Isso está ligado, querido, à religiosidade. A tudo aquilo que nós precisamos combater. Inclusive que na conferência profética aqui foi liberada uma unção sobre as nossas vidas para que nós venhamos combater
o espírito da religiosidade. Quantos lembram disso? Amém? Você tem se posicionado para que isso aconteça? Amém? Então eu quero aqui compartilhar com você, querido, algumas características da fé de Tomé que nós precisamos cultivar. Diga amém. Primeiro, fé para ter coragem. Tomé tinha fé, uma fé que lhe gerava coragem. Outro episódio muito importante que revela quem verdadeiramente Tomé era. Lá em João, no capítulo 11, versículo 16, diz assim: então Tomé, chamado Dídimo, disse aos seus condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Aqui, neste episódio, Jesus ficou sabendo da morte de Lázaro e imediatamente ele disse para os discípulos: nós vamos voltar. Nós vamos voltar porque está acontecendo algo e Deus precisa ser glorificado naquele lugar e eu vou voltar porque eu vou ressuscitar Lázaro. Ele não falou dessas palavras, mas era esta a missão. Só que eles saíram de lá. Volta para o 15. Mais 14. Treze. Doze. Quero ver se fala de onde. Aqui a gente percebe o que estava acontecendo. Marta e Maria, elas vieram falar para Jesus da morte de Lázaro. Jesus, ele diz que Lázaro não estava morto, ele apenas dormia. E ele fala isso aos discípulos: olha, nós vamos ter que voltar porque Lázaro dorme. E eles não entenderam, ficaram ali ainda meio sem entender o que estava acontecendo. Jesus, ele fala: não, Lázaro morreu, está morto. E é necessário que a gente volte para que eu ressuscite. Só que eles saíram fugidos de lá. Havia uma ameaça iminente que eles fossem apedrejados ao voltar. E aí, nesse momento, nesse ponto, então, no versículo 15, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. 16. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos seus condiscípulos: vamos também nós para que morreremos com ele. Jesus corria um risco de morte, de ser apedrejado. Tomé imediatamente se posiciona, se põe de pé e diz: não, vamos com Jesus. Vamos fazer parte deste milagre. Vamos fazer parte do propósito. Vamos com ele. Amém? E a primeira característica da fé de Tomé é a coragem, querido. Quando Jesus ele disse que Lázaro havia morrido e que algo sobrenatural iria acontecer, então Tomé, diante desse risco deles serem apedrejados, ele disse que aceitaria morrer para que o propósito se cumprisse, para que o milagre se cumprisse, para que o Senhor fosse ali glorificado. Essa atitude de Tomé, querido, ela demonstra uma fé corajosa, disposta a enfrentar dificuldades pelo propósito. E hoje, numa manhã dessas, como a gente teve aqui, para estar cobrindo esse tempo de oração, a gente percebe, eu estudando essa palavra e pensando: poxa Deus, mas realmente, a gente às vezes é pego em coisas tão pequenas. Será que diante de uma situação assim, qual seria a nossa posição hoje? Vamos com Jesus, estou com Jesus para ir aonde for, nem que para isso a gente seja apedrejado. Quantos de vocês sairiam daqui agora, nesse exato momento, e fosse para algum lugar que você saberia que você estaria indo e você correria o risco de ser apedrejado e morto pelo nome de Jesus?
Foi isso que Jesus estava relatando aqui. É isso que a palavra de Deus está relatando aqui, querido. E eu tenho certeza que muitos que estão aqui hoje à noite, o Espírito Santo já falou com você, para que você fosse a uma outra cidade plantar uma igreja, plantar um GDM, amém? Ou isso nunca aconteceu com você? Pelo menos alguns aqui já tiveram nitidamente essa voz no seu ouvido. Muitos aqui já ouviram claramente Deus falar, para você falar do amor dele, para algumas pessoas específicas, e você não falou, porque lhe faltou, porque nos faltou coragem, querido, coragem. E quando nós olhamos para a vida de Tomé, nós não encontramos simplesmente um homem que duvidou do que os discípulos estavam falando acerca de Jesus, que eles tinham voltado. Nós encontramos um homem de fé, um homem corajoso, um homem disposto a morrer pelo Evangelho, enfrentar desafios pelo Evangelho. Eu creio que muitos aqui receberam chamados de plantação de igreja em outras cidades. Como aconteceu comigo no início, eu demorei 3 anos para a ficha cair e eu decidi, bom, agora não tem mais jeito, agora eu preciso ir. Porque não tinha mais para onde correr e para o lado que se olhava, Deus ficava falando. E hoje eu percebo que faz parte do propósito de Deus para a minha vida. Querido, eu quero te dizer algo, você só vai ser feliz a partir do momento que você obedecer a voz de Deus. Você obedeceu o chamado de Deus para a tua vida. Posso ouvir um amém? A plenitude, você até pode estar vivendo uma vida sossegada, uma vida tranquila, mas querido, a plenitude de Deus para a tua vida não está condicionado a lazer. A plenitude de Deus para a tua vida não está condicionado a um sentimento de alegria momentâneo, não. A plenitude de Deus está condicionada a você cumprir o propósito, de você alcançar os sonhos de Deus, amém? E isso envolve vidas, isso envolve salvação, isso envolve pregação do Evangelho. Posso ouvir um amém? Eu sei que muitas pessoas aqui já ouviram isso. E o Senhor vai te incomodar um pouco mais hoje à noite ainda. Para que você saia da tua zona de conforto. Você já acha que está... Quantos aqui acham que estão se desafiando com o que tem feito hoje pelo Evangelho? Levanta a mão. Eu estou vivendo uma vida de altos desafios já pelo Evangelho. Alguns bem poucos. E querido, isso precisa fazer parte da vida de um cristão. Eu preciso entender que eu preciso me desafiar para viver os sonhos de Deus para a minha vida. Para que famílias, para que cidades, para que povos sejam alcançados. Eu preciso me sentir desafiado a tomar algumas decisões, a matar a minha carne, em gastar a minha vida. A gente canta aquela canção, gastarei minha vida aos teus pés. Quantos já ouviram? Mas a gente muitas vezes só canta. A gente não quer gastar as nossas vidas aos pés de Jesus. Mas quando canta a gente se emociona e gastarei minha vida aos teus pés. E larará, larará, e chora e se emociona. E na hora de encher o tanque de gasolina e pegar a estrada para pregar o Evangelho, com uma Bíblia e fé no coração, aí é difícil de gastar. Difícil de gastar. Não são todos que têm esse chamado, mas você sabe a área que o Senhor tem desafiado. Você sabe que pessoas específicas Deus já está mostrando e falando a você, para que você
Pregue a verdade. Pregue a palavra. Amém? Fé para a compreensão da palavra. João 14:5. Disse Tomé ao Senhor: não sabemos para onde vai. Esse é o versículo que eu falei no início. Como vamos saber o caminho? Tomé, querido, ele desejava entender a mensagem de Jesus. Enquanto os outros ouviam... volta um pouquinho ali, acho que no 1 pode ser, 14:1. Não se turbe. Olha que mensagem linda, querido. Amém? Olha que maravilha isso. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu não vou teria dito, pois eu vou preparar-vos um lugar. E enquanto eu for vos preparar um lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Vós sabeis o caminho para onde eu vou. Aí vem Tomé, no meio disso tudo. Os discípulos lá, igual a gente está agora lendo, correndo uma babinha assim, maravilhado, pasmado. Aí vem Tomé e diz: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como nós vamos saber o caminho? Eu e você sabemos hoje, porque nós já lemos isso aqui. Tomé estava lá, querido. E o papel dele era exatamente esse. Disse Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como vamos saber o caminho? Versículo 6. Respondeu Jesus para Tomé: isso precisava acontecer. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Posso ouvir um glória a Deus? Ninguém vai ao Pai senão por mim. Estes versículos, você entende o tamanho, a grandeza destes relatos? Querido, se não fosse um versículo desse, quem sabe hoje, quanta confusão existiria em meios cristãos? Jesus está dizendo aqui: olha, eu sou o caminho, um único, a verdade e a vida. E se isso não tivesse sido relatado? Assim, com estas palavras, com estes versículos, ainda nós vemos cidades levantando torres e ídolos e se prostrando diante delas, como se fossem Deus ali. Tendo isso escrito na mesma Bíblia que eu e você carregamos. Agora você imagina comigo se não tivéssemos acesso a isso? Ao que argumentar? Quem pode argumentar contra a palavra de Deus? Entenda, você compreende, querido, que consegue mentalizar comigo a importância da vida de Tomé no Evangelho? Amém? A importância da escolha de Cristo, quando Ele chama Tomé para fazer parte. Querido, você tem uma característica única. Você vai ganhar pessoas que ninguém pode ganhar. Você vai ir a lugares que ninguém poderá ir, falar palavras que ninguém poderá falar naquele momento. Você terá a resposta certa. Tomé tinha um papel certo a cumprir. O propósito dele era esse. Você tem um propósito, querido. Amém? Mas nós precisamos querer viver este propósito e fazer parte. Não tenta copiar ninguém, querido. Não tenta imitar ninguém. Seja você um filho de Deus. Seja você real, idêntico. Seja você genuíno. Amém? Você tem características que ninguém tem. O teu DNA é este. Você não precisa imitar ninguém, não. A maneira de pregar o Evangelho é a sua maneira. É assim que Deus vai te usar. Se você tem uma boa fala ou não, não importa. É assim que Deus vai te usar. Se você caminha diferente ou não, não importa. É assim que Deus vai te usar. Porque existe um determinado número de pessoas que vão ser alcançadas por você.
E ninguém mais vai convencer elas. Isso já deve ter acontecido com você. Você falou, investiu e nada. De repente alguém foi lá com algo bem simples e trouxe para Jesus. Eu já vi acontecer. Você já viu acontecer isso? Porque esse é o plano, querido. O Senhor tem um propósito para a tua vida. E você precisa compreender isso. Que esse propósito está além de nós virmos aqui num ritual e ficarmos sentados e voltarmos para a nossa casa com a nossa fé igual. Não gosto da pregação daquele pastor, então hoje o culto para mim não prestou. Não é um ritual, querido. Nós viemos aqui para nós sermos igreja, para nós nos unirmos à fé da família a qual nós fazemos parte. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Querido, a fé, ela te ajuda a compreender a palavra. Amém? A fé gera em você uma vontade de querer saber um pouco mais, de não vir aqui, muitas vezes, ouvir um versículo e sair, ó. E aí tem uma canção que canta, né? O pessoal canta aqui, não se turbe o vosso coração, crede em mim. Amém? A gente fica maravilhado, mas a gente não para ir fundo, querido. Como Tomé nos ensina aqui a fazer. Senhor, para onde é que o Senhor vai? Hoje nós sabemos para onde Jesus foi. Lá nos relatos. A pergunta nossa hoje, sabe qual precisa ser? Senhor, para onde o Senhor quer que eu vou? Amém? Você está disposto a fazer essa pergunta hoje à noite? Para Jesus, Senhor, para onde o Senhor quer que eu vou? Amém? Quantos estão aqui comigo? Está muito alto o microfone aí? Tem algumas pessoas que estão olhando para mim com uma cara feia. Estou gritando demais. Feia não, braba, perdão. Todos são lindos. Mas uma cara de bravo. Glorifica a Deus, querido. Se o Espírito Santo está te incomodando, Ele quer te levar a um lugar onde você não experimentou estar ainda. Perdão pelo feio, é bravo. A fé é para crer na fonte da palavra. João 20, 25. Ali diz assim: disseram-lhe então os outros discípulos, nós vimos o Senhor. Mas ele respondeu, quem respondeu? Tomé. Tomé respondeu, se eu não ouvir, e nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali puser o dedo, e não puser a mão do lado, de modo algum eu acreditarei. Amém? Talvez aqui está um pouco diferente, mas é isso, querido. O que nós precisamos compreender daqui, em primeiro lugar, querido, Tomé não duvida de Jesus, amém? O que acontece aqui é que, quando a gente vai um pouquinho antes, aqui nos versículos, a gente encontra o quê? 11 discípulos trancafiados dentro de casa, tremendo de medo, sem saber o que fazer. E aonde estava Tomé? Provavelmente estava buscando comida, provavelmente estava buscando informações sobre o que estava acontecendo lá fora. Tomé não estava no meio deles. Quando Jesus chega, Tomé não estava ali. Mas Jesus, em momento algum, pediu para que eles estivessem lá, naquele momento. Jesus pede para eles ficarem, mas é um posterior isso aqui, é outro momento. Eu acho que até a gente vai falar sobre isso logo. Mas naquele momento ali não havia uma ordem para que eles ficassem trancados dentro de casa, tremendo de medo e sem saber o que estava acontecendo na rua. Tomé não estava ali. Certamente Tomé estava buscando pelo perfil dele. Ou ele estava buscando alimento, mantimentos, ou ele estava
buscando informações para saber o que tinha acontecido. Alguma coisa Tomé estava fazendo. Amém? E Tomé chega e os discípulos falam: olha, nós vimos o Senhor. Ele estava aqui. Tomé, tomado com o seu coração, você pode imaginar como que estava o coração dos discípulos e de Tomé neste momento? Eles tinham caminhado cerca de 3 anos com Jesus. Eles tinham visto Jesus ressuscitar Lázaro. Eles viram Jesus ressuscitar a menina. Eles viram Jesus curar paralíticos, cegos, mudos, coxos. Jesus fazer vários sinais e maravilhas. De repente, eles veem o mestre deles, o Messias, o Jesus, sendo pego. Eles não conseguiam compreender aquilo naquele momento. Por mais que Jesus havia alertado: olha, é necessário que isso aconteça. Mas eles não conseguiam ter essa compreensão. Eles estavam ali, querido. Eles viviam dia a dia com Jesus. Criam que Jesus tinha o poder da vida, porque trazia mortos à vida. De repente eles veem Jesus sendo preso, sendo açoitado, sendo cuspido, sendo humilhado, sendo maltratado. Levantaram ele numa cruz, mataram ele, puseram uma lança no seu corpo e terminaram com a vida de Jesus. Levaram Jesus, largaram dentro de um túmulo. Você pensa comigo como estava a mente de Tomé? Tomé volta para casa onde estavam os outros discípulos e eles contam: olha, Jesus estava aqui. Tomé olha: mas como? Como assim? Eu também sou um dos 12. Se ele ressuscitou, eu quero ver. Se eu não pôr as minhas mãos ali, tocar e estar com ele, eu não acredito. Essa foi a reação de Tomé. Consegue compreender agora o contexto desse episódio? Amém? Que nós não podemos atribuir a falta de fé a Tomé. Amém? Passado uns dias, passados cerca de 8 dias, se não me engano, Jesus volta e aparece novamente, e ali está Tomé. Jesus entra na casa e diz: paz seja convosco. E o primeiro que ele chama é Tomé. Tomé, vem cá, põe a tua mão aqui. Tomé, vem cá, bota a tua mão aqui. E Tomé chega diante de Jesus, faz tudo isso. Jesus deixa outra frase de impacto que serve para nos motivar hoje, serve para nós gerar fé no nosso coração hoje, que Jesus diz: crê porque viu, bem-aventurados são aqueles que creram sem ver. Que é o que acontece comigo e com você hoje. Você imagina se Jesus tivesse que aparecer a cada um que não acreditasse nele? Se Jesus precisasse voltar na terra e caminhar do lado de cada um e mostrar a mão de cada um que não acreditasse nele. Então ele, de novo, Tomé tem um papel muito importante. Você consegue compreender isso? Jesus disse para Tomé: Tomé, você teve que ver para crer, mas bem-aventurados serão aqueles que em meu nome creem sem me ver. Diga amém, diga: eu sou bem-aventurado. Diga isso: eu sou bem-aventurado, porque eu creio, porque eu não precisei vê-lo, eu preciso simplesmente senti-lo. Amém? Lembra disso? Você é livre nesse lugar? Amém? Glória a Deus. Então, querido, quando Tomé ele ouve a respeito da ressurreição, é isso, o primeiro momento. A dúvida de Tomé é exatamente essa. Não é em relação a Jesus, é em relação ao que os discípulos falavam ali, naquele momento. Então, quando nós olhamos, já passamos. Aqui a gente percebe, querido, que Tomé, ele tinha um desejo de crer. Ele tinha um desejo mais profundo de crer. Ele fazia parte dos 12. Quando o teu líder fala para você: olha, vamos junto orar por alguém que está doente. Vamos junto pregar o evangelho. Vamos plantar uma igreja numa cidade. E você precisa ter esse sentimento no teu coração: não, vou junto.
Eu vou junto, eu quero fazer parte. Eu quero estar junto. Eu quero ver o milagre acontecer. Sabe, querido, Tomé, ele tinha isso na sua personalidade. Ele era uma pessoa que ele gostava de ir mais a fundo. Ele era uma pessoa que ele queria fazer parte do processo, ele queria fazer parte do propósito, não simplesmente ficar na retaguarda ou ficar na plateia, ele queria estar no centro. Aonde Jesus estava, aonde estavam acontecendo os sinais e os milagres, Tomé sempre fazia força para estar ali. Então o seu questionamento era em busca de crer, de experimentar pessoalmente e não em recusar a verdade. É muito importante, querido, a gente entender isso. E o fato de Jesus, falamos sobre isso, então aqui a gente encontra também esse outro versículo poderoso que diz, Tomé, porque me vistes, creu, bem-aventurado os que não viram e creram. Então, querido, sabe, reconhecer os erros é fundamental. Amém? Tomé passou por esse momento e com certeza no seu coração ele teve que renunciar porque ele duvidou dos seus colegas, dos discípulos. Amém? E reconhecer os nossos erros, querido, é fundamental para o nosso crescimento espiritual. E só reconhece erro quem está disposto a se levantar e caminhar junto. Só reconhece o erro quem está disposto a viver uma vida nova, quem está disposto a deixar a dúvida de lado. É uma atitude nobre, querido. Amém? É uma atitude muito nobre reconhecer o erro. E isso faz parte do crescimento espiritual de toda pessoa, querido. De todos nós. Não adianta nós passar um pano e fingir que algumas coisas não aconteceram ou não estão acontecendo. Nós precisamos reconhecer o erro. E muitas vezes nós cultivamos ele. A incredulidade, querido, ela está associada à teimosia e à dureza de coração. Qual é a característica de um teimoso? Evidente assim. Se emburra e se fecha. Não é verdade? Principal característica de uma pessoa que ela é bastante teimosa. Ela tem seu coração duro, ela se fecha. Braba e se fecha. Querido, a incredulidade, ela está associada porque em relação à palavra de Deus, aos ensinamentos da palavra, não adianta nós lutarmos, querido. O melhor que temos que fazer é ter uma vida e caminhar pelos passos de Tomé. É expor a nossa dúvida ao nosso líder e esclarecer a palavra no nosso coração, para que a gente tenha vida, amém? Para que a gente seja alcançado pelo Evangelho. Situações adversas, elas serão usadas por Deus para fortalecer a sua fé. Confronto, Deus vai te confrontar, amém? Faz parte para que as suas dúvidas, elas sejam removidas do seu coração. Deus, Ele quer, querido, que nós tenhamos uma fé inteligente, amém? Deus quer que nós tenhamos uma fé inteligente, porque Ele diz que a palavra diz que é bom nós nos apresentarmos a Deus, como eu falei no início, como obreiros que manejam bem a palavra de Deus, porque, querido, a Bíblia, ela nos alerta, principalmente ao se aproximar dos últimos dias, falsos profetas, falsas doutrinas, muita coisa seria lançada aos nossos ouvidos. E Deus, Ele quer que nós tenhamos uma fé inteligente, amém? Uma fé inteligente, compreensão do que é verdade, do que é falácia, do que é
falsidade, do que é profecia falsa, que nós tenhamos essa percepção. Eu dou graças a Deus por estar na Remir, querido. Porque você não sabe a dificuldade que é ministrar uma palavra aqui, nesse altar. Em todas as outras Remir também. Porque, querido, nós temos os nossos ouvidos, eu creio que você tem também. Os nossos ouvidos são muito afiados à palavra. Amém? Os nossos ouvidos são muito afiados, querido. Se você faz parte, se você... foi anunciado aqui antes que domingo de manhã, no próximo domingo, inicia 12 chaves para liderar. Quantos não fizeram esse curso ainda? Algumas pessoas ainda não fizeram, querido. Esses cursos, a trilha de treinamento, ela afia os teus ouvidos. Amém? Ela torna a tua fé uma fé genuína. E é muito difícil de você cair em profetadas, em falsas profecias, porque a nossa fé é alimentada em base bíblica. Amém? Romanos 12, 2. 1 e 2, eu acho, ou 12, 2. Ali a palavra de Deus diz que... E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Vida, querido. Então, há um desejo no coração de Deus para que a gente tenha a nossa mente reciclada, para que a gente tenha a nossa mente atualizada, mas pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, não por fofoca, não por falatório, não por falsas profecias, falsas doutrinas, pastores e apóstolos de redes de internet. Querido, você tem que ser meio como que nem Tomé. Tem que ver, a palavra de Deus diz que nós reconheceríamos os falsos profetas, a falsa doutrina, pelos frutos. Amém? E a gente percebe que nós estamos num tempo muito perigoso, onde pessoas apoiam a sua fé nas redes sociais, em algumas frases fora de contexto, em pregações muito bonitas, como eu ouvi do apóstolo aqui falando já algumas vezes. Ele diz: eu sei que muitos vão ter pessoas que pregam muito melhor do que eu, palavras mais bonitas, mas e os frutos? Você talvez vai ouvir na rede social algumas palavras bonitas, pregações com palavras mais bem colocadas. Talvez, querido, não se limite. Sempre vai ter alguém que fala melhor, alguém que tem mais habilidade. Te preocupe com uma coisa, querido: os teus frutos. Os frutos do lugar aonde você serve a Deus. Amém? É isso que testifica a verdade do lugar aonde você serve a Deus, a verdade da palavra. Amém? Então, essa fé para perseverar. E o último, para mim encerrar aqui, fala sobre a fé para perseverar. Em Atos 1:4, Jesus, agora sim. Lembra que eu falei que nós íamos falar no momento onde Jesus pede para que eles fiquem em casa? Amém? Fiquem num determinado lugar. Aí isso acontece em Atos 1:4, quando Jesus ele pede para que eles permaneçam em Jerusalém até que venha sobre eles o Espírito Santo. Até que eles recebessem o Espírito Santo. E aí a gente vai para o versículo de Atos 1:13. Quando diz ali, 13. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo onde eles se reuniam. Na minha Bíblia diz onde eles habitavam. Quem estava lá, querido? Pedro, João, Tiago, André, Filipe e Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. A perseverança, a fé de Tiago. Ali diz, em Atos 1:9,
nós vemos o relato que Jesus tinha sido levado às alturas, amém? 1:4, Jesus pede para eles ficar. 1:9, Jesus é levado às alturas. 1:13, vemos o relato da permanência deles, juntamente com Tomé. E no 14, diz que todos eles perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Todos estes perseveravam em oração. Amém? Eles estavam debaixo daquilo que Jesus tinha instruído eles. Olha, vocês fiquem juntos, permaneçam juntos, buscando, e só vão quando descer sobre vocês o Espírito Santo. Amém? Tomé, ele perseverou em oração juntamente com os outros discípulos. A sua perseverança, a Bíblia relata isso, é uma prova de fé. E antes achávamos que Tomé era um sinônimo de alguém que precisava ver para crer. Mas, querido, a perseverança é uma chave de resposta para a tua vida. Perseverança em oração é resposta de Deus para a sua vida. Propósito aqui pela manhã, é difícil, é. Agora o inverno está aí, é difícil, é difícil. Quem disse que seria fácil? Quando eu aceitei Jesus, ninguém me disse que seria fácil. E até hoje eu sigo com isso no meu coração. Sei que não é fácil, mas é gratificante. Então a perseverança, querido, ela precisa existir. Precisa. Se você está sendo convocado para um propósito, faça. Venha junto, caminhe junto. Persevere até o final. Nós começamos na sexta, agora o clamor. Sabe, querido, nós precisamos aumentar. Não chegar aqui sexta que vem, essa igreja está cheia. Muitos foram convocados para este clamor. Todos vieram? Sim ou não? Não. Persevere, querido. Talvez você veio sexta, talvez ficou meio, eu achei que ia ser diferente. Persevera. Vem. Você viu o que a profeta falou aqui na sexta noite? Já algumas coisas aconteceram aqui na sexta, e Deus vai liberar muito mais, querido. Porque esse propósito, ele é conduzido pelo Espírito Santo. Ele não foi construído, ele não foi pautado como seria. O profeta disse para nós, eu lembro-me na sala ali embaixo, vamos começar. E o Espírito Santo vai dar a direção, vai conduzir tudo, e nós vamos encerrar da forma que Ele está mandando, da forma que Ele vai nos dirigir. Amém? E persevera, querido. Persevera na oração, no propósito, na campanha, no GDM. Às vezes, querido, se teu GDM, talvez você está desanimado porque algumas pessoas estavam indo, pararam de ir. Talvez está só você e a sua família. Querido, persevera. Faça. Se você tiver que fazer com a tua esposa, se reúna com ela, faça. Conversa sobre a palavra de Deus. Fala ali com a tua família sobre a palavra de Deus. Coloca estratégias, pede estratégias para Deus, mas não para, não desanima. Perseverança é sinal de fé. Quem persevera alcança o alvo. Quem desiste não alcança. Amém. Muitas empresas deixaram de ser abertas por falta de perseverança. Muitas cidades ainda não foram alcançadas pelo Evangelho por falta de perseverança. E nós precisamos nos corrigir nessa área. É ano de despertar, querido. Amém? É ano de despertar, é ano de nós mostrarmos para Deus que nós somos capazes de perseverar, de buscar uma resposta, de esperar nele, de crer na palavra dele. Amém? De crer com fé, crer com obras, crer com atitudes. Assim como Tomé fazia. Eu volto a dizer, você tem características únicas. Quando você recebe essa palavra? Deus te criou com características únicas. Únicas, querido. Então você precisa viver à luz da palavra. Chegou um tempo que, se nós queremos viver verdadeiramente um ano de despertar,
Eu quero ser o primeiro a me colocar dentro dessa frase. É um tempo de nós pararmos de fingir que não é conosco. Que a gente tem o costume de fingir que não é com a gente. É com o meu pastor, é com o meu líder, é com o meu supervisor, é com o apóstolo, é com o GDM. Olha, não é comigo. Despertar, querido, para viver os sonhos de Deus. Você faz parte, sim. Você é responsável, sim. Deus conta com você, sim. Porque você é capaz, porque você foi escolhido, você foi amado. Foi por você que Ele pagou o preço. Foi por mim, por você que Ele morreu naquela cruz. Amém? E tantos outros discípulos tiveram uma morte terrível, muitos deles, por minha e sua causa. Amém? Se coloca de pé. Eu tenho certeza, querido, olhe para mim, por favor. Nós já vamos encerrar o culto. E eu quero que você se concentre, fica comigo aqui, para que a gente possa entender o que Deus Ele quer ainda fechar no teu coração através dessa palavra. Então, querido, que eu quero te dizer algo, querido. A vida de Tomé, ela mostra, ela revela um pouco de cada um de nós. Amém? Eu encontrei muitas coisas da minha vida quando eu estudava aqui a trajetória de Tomé. Então a vida de Tomé, ela revela, ela mostra um pouco de cada um de nós. Lá em Lucas 17, Jesus ele compara a nossa fé como uma semente de mostarda. Quem já viu uma semente de mostarda? Um grão de mostarda? Quantos já viram? Bem pequenininho. Cabe na palma da nossa mão assim, tem que olhar para você conseguir ver ela. Mas quando ela germina, ela se torna uma das maiores árvores, capaz de servir de abrigo para pássaros, para pessoas, tirar sombra em pessoas, acolher muita vida ao redor dela. E Jesus diz que Ele compara a fé com uma semente de mostarda, muito pequena, mas ela cresce. Talvez você tenha lutado para ser uma pessoa de fé. Talvez muitos de vocês se decepcionaram na caminhada, não conheceram Jesus aqui, conheceram Jesus talvez de uma outra forma, e isso tem te impedido de se entregar verdadeiramente e viver o propósito de Deus. E eu quero te perguntar nessa noite, querido, para todos, inclusive para mim, o que nós temos feito? O que eu e você, o que você tem feito para que a tua fé aumente? Será que você pode responder isso nesse momento para você mesmo? O que você tem feito para que a tua fé aumente? Lembra que eu falei no início que você precisa estar sendo constantemente desafiado pela tua fé? Você está numa zona, num ambiente de conforto? Você está lutando para ter fé? Sabe, pastor, eu até tento, mas eu não consigo acreditar. Eu não consigo mais sentir aquele calor dentro de mim. Eu não consigo mais sentir aquela brasa, aquele fervor, aquela alegria de sentir a presença do Espírito Santo. Sabe, querido, isso existe. Eu já estive assim. Eu já estive assim, de não conseguir sentir, de tentar crer, de ver as pessoas alegres, queimando, vibrando. E eu fechar os olhos e pedir, Deus, eu quero tornar a sentir isso.
Eu quero te perguntar nessa noite, o que você tem feito para que a tua fé aumente? Jesus disse, a palavra de Deus diz que nós podemos pedir fé. Pedir a fé. Jesus disse que a nossa fé, ela pode ser pequena, como um pontinho na sua mão, mas ela pode aumentar. Ela pode aumentar, querido. Se por algum momento você fraquejou, passado, querido. Se por algum momento você errou, talvez até hoje ainda você estava com esse pensamento, não é comigo. Vou para cumprir uma rotina. Se algum dia você duvidou, querido, isso é algo muito sério. Talvez você duvidou até mesmo aqui dentro da manifestação do poder de Deus, do Espírito Santo. Quero dizer para você, querido, não guarde essa dúvida no teu coração. Não cultiva isso no teu coração. Conversa com o teu líder. Faz como Tomé fez. Tomé foi falar com Jesus. Jesus, para onde é mesmo que o Senhor vai? Jesus, para onde é mesmo que o Senhor está indo? Aonde é esse lugar que o Senhor está falando para nós? Faça como Tomé, mas não deixe o diabo congelar o teu coração. Não deixe a religiosidade amordaçar o teu coração, a tua boca, as tuas palavras. Sabe, querido, para nós despertarmos, a primeira coisa que precisa acontecer é nós reconhecermos o lugar aonde nós estamos. É reconhecer o que nós temos feito. É reconhecer como nós estamos agindo agora. Eu preciso ter um ponto de partida para que eu desperte. É preciso ter um ponto de partida para que a nossa fé aumente. Ela precisa estar em algum lugar. E é este lugar que você precisa encontrar essa noite. Feche os teus olhos. Se você duvidou, querido, não guarde isso no teu coração. Como eu dizia antes, querido, feche os teus olhos. Aqui na Remir, querido, eu quero junto com você dizer isso nessa noite, que nós precisamos, querido, erguer as nossas mãos aos céus e agradecer a Deus, porque neste lugar nós temos um discipulado saudável, querido. Neste lugar nós temos ferramentas que aumentam a nossa fé. Ferramentas capazes de alicerçar a nossa vida na verdade. A verdade da palavra de Deus, não em doutrinas, na palavra. Não em falatórios, mas em feitos, em obras. E eu tenho que confessar isso a vocês. Eu cheguei neste lugar, querido, e eu já tinha estudado, tinha formação teológica. E aqui eu fui quebrantado por um livrinho chamado Nova Vida. E ficou todas aquelas apostilas para trás. Tudo não. Mas todo o conhecimento foi posto à prova pelas obras. Porque a fé, querido, ela precisa gerar frutos na nossa vida. A fé precisa gerar, querido, gerar obras nas nossas vidas. Fé sem obras é fé morta. Nós vamos cantar uma canção, querido, e quero desafiar o teu coração aqui nessa noite, hoje. Eu sei que muitas pessoas que estão aqui compreenderam, foram desafiadas, e nessa noite o Senhor quer selar isso na tua vida. Fecha os teus olhos, vamos cantar uma canção.
Aqui, querido, é o momento onde eu e você nos rendemos a Cristo. Eu não tenho para onde ir, teu perfume está marcado em mim. À sombra de tuas asas eu estou. Eu não sei mais o que fazer, sem tua presença não sei viver. Não existe vida além de ti. Único, tu és único, incomparável és a minha vida. Este é o momento, querido. Meu coração, chegou o tempo. Não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Eu não tenho para onde ir, meu perfume está marcado em mim. À sombra de tuas asas eu sou. Eu não sei mais o que fazer, sem tua presença não sei viver. Não existe vida além de ti. Único, tu és único, incomparável és a minha vida. Você pode dizer isso a Ele. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Único, tu és único, incomparável és a minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Oh, irresistível foi tua voz a me chamar. Palavra de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavra de vida eterna só tu tens pra mim. Se isso é verdade, Senhor, se isso é verdade, querido, se isso que você está cantando, esta é uma verdade absoluta sobre a tua vida, eu quero te convidar, querido, para você tomar este lugar aqui na frente, e nós fazemos uma adoração ao Senhor. O que você precisa nessa noite? Aumentar a tua fé? É isso? Você precisa eliminar as dúvidas do teu coração? É isso? Sabe, querido, nós precisamos resolver as coisas. Nós precisamos resolver a nossa vida diante do altar de Cristo. O Senhor, Ele deixou